Como foi o seu ano de 2019? Pensa aí um pouquinho. Quem considera o seu ano de 2019 um ano bom? Faz assim. Não precisa ser muito crente não, viu? Se você achou que o ano foi ruim, você pode falar: pastor, eu acho que esse ano não foi muito bom não. Quem acha que o ano foi bom? Pastor, foi um ano bom. Pastor, meu ano não foi muito legal não, foi um ano difícil. Também, né? A vida é esse emaranhado de experiências boas e ruins. Mas sabe que muitas vezes, irmãos, nós nem paramos para pensar como vai a nossa vida. Está nos faltando essa reflexão. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu casamento? Como é que está a minha relação com os meus filhos? Como é que está a minha relação no trabalho? Como é que está a minha vida acadêmica? Muitos de nós estamos permitindo que a vida corra sem que a gente pense como nós estamos levando a nossa vida. Hoje eu quero te fazer 4 perguntas sobre 2019 e queria que, enquanto eu te fizesse essas perguntas, você perguntasse a você mesmo. O Lulu Santos tem uma música muito interessante, ela se chama Já É. Eu não gosto da maioria das músicas dele não, mas essa é uma música muito interessante. E a letra dela vai dizer o seguinte: mas essa música já é, olha o que ela diz: sei lá, tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. E nossa história, de repente, ficou alguma coisa que alguém inventou e a gente não se reconheceu ali no oposto de um déjà vu. Interessante. Ele está dizendo: olha, se a gente não tomar cuidado e se a gente não se fazer perguntas cotidianamente, nós corremos o risco de chegar a algum momento da nossa vida e olhar para a gente e não se reconhecer e dizer: que tipo de ser humano é esse que eu me tornei? Quem foi que projetou esse ser humano? Como é que eu me tornei dessa maneira? Olha lá, tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é isso mesmo aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. Essa é muitas vezes a crise que nós vamos viver se nós vivermos a nossa vida de uma maneira displicente. Se a gente viver a nossa vida sem olhar para a gente mesmo, se a gente viver a nossa vida sem olhar quais são os nossos traumas, o que é que nos dá medo, o que é que foi causado em nós e que nós precisamos muitas vezes resolver. A vida, irmãos, passa rápido. E os displicentes, numa bela manhã, percebem que a vida passou. Presta atenção, se você for displicente com a sua vida, você pode acordar tarde demais. Se você não aprender a olhar para dentro de você, a fazer perguntas para você, você pode acordar no momento que não dá mais tempo, você se tornou algo que você não queria se tornar. E eu não sei você, meu irmão, mas se tem uma mensagem que ficou para mim de 2019, é que a vida é muito breve. Como morreu gente em 2019? Todo ano morre, mas parece que 2019 foi diferenciado. Muita gente com dinheiro, que poderia recorrer aos melhores tratamentos, e alguns recorreram, e mesmo assim, a vida lhes foi tirada. A vida passa muito rápido. Todos nós somos tomados por esse sentimento todo ano. Todo ano a gente chega no final do ano e diz assim: parece que esse ano passou mais rápido. Você já percebeu isso? Todo ano a gente fala isso. Esse ano parece que passou mais rápido. Esse ano parece que foi mais rápido ainda. Mas pensa comigo, mudou a ordem cronológica das coisas? O dia continua com 24 horas? Continua. Só que qual é o problema? É que a gente vai se empanturrando de coisa para fazer, a gente vai trabalhando, e caça mais, e faz mais, que a gente não está percebendo que a vida está passando e que tipo de gente a gente está se tornando. Brevidade é uma das mensagens de 2019 para nós. Olha aí algumas pessoas que morreram em 2019. O Ricardo Boechat morreu no dia 11/2, aos 66 anos, em São Paulo,
num helicóptero que caiu na rodovia Aranguera e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. Outro exemplo, alguém lembra desta aí? Caroline Bittencourt, modelo, 37 anos de idade, caiu de uma lancha no litoral de São Paulo durante uma tempestade que atingiu parte da região sudeste na noite do dia 28 de abril. Estava numa lancha, estava num momento gostoso, estava descansando e a sua vida lhe foi tirada. Quem lembra desse aí? Talvez você não lembre o nome dele, mas dela você lembra. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. A música é ruim, você não precisa nem escutar. O carro que passa na rua, você decora ela. Isso é interessante, né? Música da igreja a gente custa para aprender. Essas músicas ruins, rapidinho a gente pega. O Gabriel Diniz, não é isso? É outro Gabriel, viu, Gabriel? Você está no Tinder, Gabriel? Tá não, né? Então tá bom. Gabriel Diniz, cantor, 28 anos, mais conhecido pelo hit Jennifer, morreu no dia 28 de maio, após a queda do avião monomotor em que viajava ao sul do Sergipe. No auge da sua carreira, na hora que o menino começou a ganhar dinheiro, sua vida lhe foi tirada. E o outro, e talvez o que mais nos chocou, né, o que mais marcou o Brasil, é o Gugu Liberato, apresentador, 60 anos de idade, morre no dia 22 de novembro, após sofrer uma grave queda em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Praticamente tinha acabado de chegar de viagem, foi fazer uma manutenção no ar-condicionado. Interessante, né? Todos esses casos, e tem muitos outros, nenhum deles estava doente. Nenhum deles estava muito tempo internado, etc. Todos eles estavam com as suas agendas lotadas. Todos tinham muitos compromissos, mas a vida é breve. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Por isso, meu irmão, você não pode ser displicente com a sua vida. Por isso que o tempo todo você precisa se fazer perguntas. De que tipo de ser humano você está se tornando, porque a sua vida é muito rápida. E hoje eu quero te fazer então 4 perguntas sobre o seu 2019. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: como foi que os sofrimentos chegaram na sua casa? Essa é a primeira pergunta, diz respeito à sua vida. Como foi que os sofrimentos chegaram na sua casa? 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 17, nós aprendemos uma coisa interessante. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Primeira pergunta que eu quero te fazer sobre o seu 2019 é: como foi que os sofrimentos chegaram na sua casa? Interessante, o que nós vemos na palavra de Deus é que Ele nos convida a sofrermos por fazer o bem. Muito provavelmente você passou por dias difíceis em 2019. Quem teve um ano difícil? Esse ano foi difícil, pastor? Muita gente. Talvez 2019 foi o pior ano da sua vida. Eu não estou aqui para minimizar a sua dor, para dizer, para de reclamar, você está vivo, você está com saúde. Não, tem ano que é difícil mesmo. E talvez 2019 foi assim. Mas algo que nós precisamos pensar é sobre a origem desses sofrimentos. Presta atenção, você precisa pensar na origem dos sofrimentos que você viveu em 2019. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que todo sofrimento tem a causa e consequência, mas o que eu estou dizendo é que você precisa pensar: por que é que você viveu esse sofrimento? Porque você sabe, eu já ensinei isso aqui na igreja, que nós temos vários tipos de sofrimento. Por exemplo, tem sofrimentos que causam em nós, não tem jeito. Você mora com seu pai e sua mãe, o seu pai estoura o cartão de crédito, não consegue pagar as contas da casa, a CEMIG vem e corta a luz, a Copasa vem e corta a água. É um sofrimento que foi causado em vocês, não tem como você resolver isso. Mas tem aqueles sofrimentos que nós causamos, e é esse que eu quero a sua atenção para 2020. Porque a palavra de Deus nos convida a nós sofrermos por fazer o quê? O bem, ou seja, por fazer aquilo
que é correto, mas tem muitos sofrimentos que nós mesmos causamos em nossa vida e na vida de nossa família. Não tem a ver com Deus, não tem a ver com o diabo, não tem a ver com o gafanhoto que comeu a despensa, o gafanhoto que fez eu gastar o cartão de crédito. Não, é displicência sua. Não dá para gastar mais do que ganha. Tem que fechar no final do mês, senão você estoura o cartão e é juros sobre juros, e o pessoal vai rir bastante da sua cara, porque eles adoram isso. Então pensar sobre a origem dos sofrimentos é algo importante, mas independente da forma, o fato é que nós vamos sofrer. E nós, enquanto habitamos esse mundo, sofremos, a dor bate à nossa porta. Sofremos porque habitamos em um mundo afetado pelo pecado. Não é possível passar pela existência humana sem sofrimento. Olha que palavra boa, hein? Para você começar o seu 2020. Palavra de esperança. Se você está vivo, você será afetado pelo sofrimento. Não tem jeito. Eu gostaria de subir aqui hoje e dizer: olha, eu vou profetizar que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. Eu não sou maluco, eu não sei se vai ser, não sei quais são os sofrimentos que me esperam e te esperam. Não é possível passar pelo mundo sem sofrer. Olha o que o Salmo vai dizer, no Salmo de número 30, versículo 5, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O pessoal gosta só da parte que diz o choro pode durar uma noite, o pessoal gosta da parte, a alegria vem de manhã, mas teve um choro a noite toda, ou não teve? Teve um sofrimento. E eu queria te perguntar, o que fez você gemer ou sofrer em 2019? O que tirou você da zona de conforto? Você precisa aprender com isso de algum jeito. Foi alguma coisa que você fez e não deveria ter feito? Foi uma decisão que você tomou e você precipitou, você não pediu conselho, você não orou, você não buscou ajuda? Será que foi um sofrimento que você poderia ter evitado? Independente disso, você precisa se lembrar dos seus sofrimentos. Pastor, mas é um ano novo, vamos pensar em coisa boa. Não, você precisa pensar nos seus sofrimentos. Sabe por quê? Porque é no sofrimento que você cresce. É ou não é? É no desemprego que você cresceu, você aprendeu a valorizar quando você tem um trabalho. É quando você foi para um hospital e ficou lá internado, é que você aprendeu a valorizar a vida, que você aprendeu a valorizar as pessoas que estão à sua volta. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde está o que, irmãos? Hein? Festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. É melhor ir num velório do que numa festa. Já pensou? Por quê? Porque os sofrimentos nos moldam e nos ensinam. Eu não sei você, mas todo velório que eu vou, eu saio de lá contrito. Você não sai, não? Você já saiu de algum velório assim, felizão? Se for, você interna. Você não está sentindo direito. Você está igual o Coringa lá, né, do filme. Suas emoções estão malucas. A gente sai de um velório pensando na nossa vida. A gente sai de um velório pensando, amanhã pode ser eu. Como é que vai ficar minha mulher? Como é que vai ficar meus filhos? Como é que vai ficar meu marido? Então é no sofrimento que nós crescemos. Por isso uma pergunta que você tem que se fazer hoje é: o que te fez sofrer em 2019 que você pode evitar? O que você não pode repetir em 2020? O que você negligenciou? Seus filhos, sua família, seu trabalho? Então, por favor, se responda hoje: o que te fez sofrer em 2019. Não estou dizendo que todo sofrimento é culpa sua, viu? Por favor. Mas também estou dizendo que tem sofrimentos que nós causamos. E esses sofrimentos que você causou, quais deles podem ser evitados para o próximo ano? Mas a segunda pergunta que eu queria te fazer diz respeito a Deus. E é a seguinte: o que você aprendeu a respeito de Deus em 2019? A palavra de Deus nos diz em Jeremias 29, 12 a 14... Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu adoro essa expressão da Bíblia Sagrada. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. O que Deus está dizendo é: vocês querem me encontrar? Sim, Senhor, queremos. Eu me deixarei ser encontrado por você. O quanto você aprendeu de Deus em 2019? E talvez ao ouvir essa pergunta, você me diga assim: pastor, eu aprendi que Deus é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele... Não estou dizendo disso.
porque isso é conhecimento técnico de Deus. No YouTube tem um monte, nos livros tem um monte. Eu quero saber o quanto você experimentou de Deus em 2019. O quanto você cresceu na sua fé. Que você encontrasse Deus. A Bíblia, irmãos, é esse livro de pessoas que foram se relacionando com Deus. E foram percebendo Deus e foram discernindo o caráter de Deus. A partir daquilo que foram vivendo e foram escrevendo e registrando o que você viveu com Deus esse ano. O que Deus te falou? O que Deus pediu para você abandonar? O que Deus te deu? O que Deus fez na sua vida esse ano? E mais, o que Deus te pediu nos dias que o chão tremeu debaixo de você? De que maneira você discerniu a mão de Deus no seu ombro dizendo, eu estou aqui? Como você experimentou o abraço e o amor de Deus? Quais foram as provisões de Deus na sua vida? Quais foram as provisões de Deus na sua vida, o seu trabalho, a sua faculdade? Pensar sobre isso é fundamental. Quais as pessoas que você recebeu como instrumento de Deus na sua vida? Olha o que Paulo disse em Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus se aproxima quando nós gememos, e Ele geme conosco. Sabe aquele dia de 2019, que você entrou para o seu quarto e só chorou? Teve esse dia ou não teve? O que a Bíblia está dizendo é que nesses dias o Espírito de Deus intercede por nós. Deus entende os nossos gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus fala aquilo que nós não conseguimos falar, aquilo que está em nosso coração. Deus não nos ama de palavras, mas de fato, e muitas vezes, Deus demonstra o seu amor por nós, não nos dando, mas nos pedindo. Eu queria que você entendesse isso para 2020. Muitas vezes, Deus demonstra o seu amor por nós, não nos dando, mas nos pedindo. E eu te pergunto, o que Deus te pediu em 2019 e você ainda não abandonou? Nós cantamos tanto hinos que dizem, olha, leva-nos mais fundo, Senhor, eu quero mergulhar na sua presença, eu quero conhecer mais do Senhor, mas a gente se esquece que quando nós estamos cantando isso, nós estamos dizendo, Senhor, pede o que o Senhor quiser, tira o que o Senhor quiser tirar, porque experimentar Deus é experimentar muitas vezes um Deus que não nos dá, mas nos pede. E eu queria te perguntar, o que Deus te pediu esse ano e você ainda não abandonou? O que Deus já disse a você que vai matar a sua família, vai matar o seu futuro, vai matar os teus planos e você ainda não abandonou? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. A terceira pergunta que eu queria te fazer é, você cresceu em 2019? Olha o que Tiago vai nos dizer, e nós estudamos muito Tiago esse ano, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter o quê? Ação completa. Enquanto não terminar, vai continuar lá, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você cresceu em 2019, e eu não estou falando de dinheiro, se você trocou o seu carro, se você melhorou a sua casa, mas se você cresceu como ser humano e como gente, e nós já estudamos isso, que nós crescemos é no meio do sofrimento. Mas diante dos sofrimentos que você passou em 2019, você cresceu? Porque tem isso também. É possível a gente sofrer e não aprender nada. É possível que no meio do sofrimento a gente azede, a gente fica com o coração ruim, amargurado. Conhece gente assim? Você não pode falar nada, ela tem 1000 pedras na mão. Conhece gente assim? É gente que foi azedando no processo da vida, ficou amarga, ficou cheia de ódio, de coisa ruim. Isso é muito interessante, porque nós precisamos pensar se nós crescemos. A palavra de Deus diz que sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É no meio do sofrimento que Deus age em você. É no meio do dia difícil que Deus te chama
a crescer, a ideia de Deus é que cresçamos a estatura de Cristo. E em 2019 você cresceu, seu caráter foi lapidado. Você é mentiroso, mentirosa. 2019 você parou, continuou. Você sabe que tem um negócio aí que vai acabar com o seu casamento. Você parou, você vai continuar. Você sabe que esse jeito que você está fazendo, você vai matar os teus filhos. Você vai continuar ou você vai parar. 2019, você foi você mesmo ou você mente, você usa máscaras. 2019, você foi um marido melhor, ou sua mulher todo dia tem pavor de acordar de manhã. Você foi uma esposa melhor. 2019, você foi um filho melhor. Você cresceu, você melhorou o que precisava melhorar. Queria te desafiar a olhar para a vida e dizer o seguinte: o que não me destrói, me faz mais forte. Aproveita que eu não sou de gostar dessas frasezinhas de Facebook não, hein? O que não me destrói, me faz mais forte, é verdade. Aquilo que não acabou comigo, eu posso usar isso para o meu crescimento e encarar o ano de 2020 de uma maneira melhor. Mas em último lugar, eu quero te perguntar, pelo que você pode agradecer? Vamos ler juntos Lamentações 3:21, porque tem um monte de gente aí que cochila que não cochila. Vamos lá? Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Vocês estão trabalhando muito, viu, gente? Todo mundo já querendo dormir. Acorda aí. Não viramos nem um ano ainda. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, pelo que você pode agradecer esse ano. Quando mantemos os nossos olhos no passado, nós abrimos espaço para a ingratidão e a insatisfação. Talvez o seu ano foi difícil, mas será que tem alguma coisa boa? Se tem, agradeça, porque sempre haverá o que agradecer. Eu gosto muito de uma expressão que é chamada de gratitude. É outro negocinho de Facebook, você acredita? Estou mudando. O Facebook, o pessoal gosta muito do negócio que chama gratitude. É fazer da gratidão uma atitude. É viver o tempo todo olhando ao seu redor e entendendo o que pode ser grato. Gratidão é um exercício, é um movimento, é colocar os olhos no que vale a pena. Por isso, se eu pudesse resumir tudo que eu te falei aqui hoje, presta atenção em 2020, acorda, não seja displicente com a sua vida, não perde mais um ano da sua vida, porque você não sabe até quando você vai ficar aqui. Aprenda com o seu sofrimento, decida hoje, 2020, viver um ano extraordinário com Deus e na presença de Deus. Decide hoje ler mais a sua Bíblia, buscar mais a Deus em oração, a conhecer mais de Deus. Para de achar que conhecer a Deus é só vir na escola bíblica, é só escutar o pastor domingo. Não, Deus quer que você o ache, que você o encontre. E a palavra de Deus diz que Ele é uma fonte inesgotável. Você nunca vai conhecer tudo de Deus. Mas pensa, o que é que você não pode repetir em 2020? Presta atenção, não permita chegar daqui uns anos e ter a experiência que nós vemos na música lá do Lulu Santos. Eu me tornei algo que eu já nem sei mais o que é. Presta atenção, procura ajuda, conversa com o seu pastor, vai num psicólogo, mas não deixa a sua vida passar sem olhar para dentro de você. Preste atenção em 2020, preste atenção. Por isso, eu quero desejar a você do fundo do meu coração um 2020 muito abençoado por Deus. Eu quero de verdade que 2020 seja o melhor ano da sua vida. Eu oro por isso hoje. Mas a gente precisa entender que o melhor ano da nossa vida também acontece no dia difícil da alma, se a gente prestar atenção. E eu queria convidar você hoje a nós celebrarmos a ceia do Senhor, entregando o nosso 2020 nas mãos de Deus. Eu queria mesmo que você assumisse hoje um compromisso com Deus. Eu não sei qual é o compromisso que você precisa assumir. Talvez de prestar mais atenção na sua família. Prestar atenção no que a tua esposa está te dizendo há muito tempo. O que os teus filhos estão dizendo há muito tempo. Os teus pais estão dizendo há muito tempo. E eu queria que a gente celebrasse a ceia hoje como esse ato de entrega a Deus das nossas vidas para 2020. Aqui, deixa eu te falar um negócio. Entra 2020 de cabeça. Senhor, 2020... eu quero conhecer o Senhor. Eu quero sair de uma superfície, eu quero de fato mergulhar. E eu estou entendendo que quando eu mergulhar, o Senhor vai me pedir algumas coisas e eu vou dar ao Senhor essas coisas. Eu não estou falando de dinheiro não, viu? Presta atenção aqui em mim, eu não estou falando de dinheiro não. Eu estou falando dos seus traumas. Eu
estou falando do seu caráter, estou falando do seu casamento. É com esse ato de serviço que a gente vai se aproximar da mesa de Jesus hoje. Eu queria que você fizesse esse compromisso diante do Senhor, de entregar o seu 2020 nas mãos do Senhor. Não sei você, mas eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Amém? Então eu queria te convidar a participar da mesa do Senhor, entregando o seu 2020 nas mãos de Deus. A gente vai agora celebrar o que a gente chama de ceia memorial. Nós protestantes não acreditamos que a ceia se torna o corpo de Jesus, né? O pão se torna o corpo de Jesus, e o vinho que a gente usa, o suco para simbolizar, se torna o sangue de Jesus. Nós acreditamos que é uma memória, que toda vez que nós fazemos isso, nós nos lembramos de duas coisas. Primeiro é que Cristo morreu para nos salvar, e nós dizemos obrigado, Senhor, obrigado por teu corpo, obrigado pelo sangue de Cristo Jesus. Mas nós também dizemos, Ele vai voltar, como nós cantamos hoje. Mas à meia-noite os céus se abrem, é o Rei que vem. Nós comemos do pão e bebemos do sangue dizendo, aleluia, Ele vai voltar.